Oi, gente. Vou ler mais uma palavra aqui. A palavra de hoje, eu vou falar, tá escrito em Tiago, tá? Capítulo 3, versículo 1, eu vou ler até o 12. Então, é Tiago, tá? Capítulo 3 e versículo do 1 ao 12. Que está escrito aqui, sobre o tropeço da palavra. Eu vou ler aqui, depois eu dou a interpretação do meu jeito para vocês, tá, gente? E lembrando, pessoal, que eu tenho falado da palavra porque é uma coisa que Deus deixou, né? E toda vez que eu calo minha boca e não falo de Deus, tem o Espírito Santo que toca em mim e fala, você tem que falar de Jesus. Foi uma coisa que Deus colocou no meu coração e que eu tenho que estar sempre falando dele, né? Na verdade, ele colocou no meu coração para mim falar da palavra dele. Que eu falei para vocês, eu falava na rua, né? Os folhetins. Mas aí agora eu tô falando aqui através do Facebook e do YouTube, pros meus próprios amigos. Então eu vou pedir pros meus amigos do Facebook, né? E do YouTube, que se vocês compartilhar essas mensagens, e também se inscrever no canal, não é pra mim. Não quero ficar famosa, não quero ganhar dinheiro com isso, mas eu necessito espalhar o evangelho. Eu necessito falar de Jesus. Isso é uma coisa que Deus deu para eu fazer. É uma missão, é como se fosse uma obrigação que eu tenho que falar dele, né? Ele me pediu isso, então eu tenho que fazer isso com excelência, né? Então eu peço para os irmãos estar me ajudando nessa divulgação, e se inscrever no canal mesmo e me ajudar a divulgar sobre a palavra, que nem eu falei para vocês, isso aqui é minha interpretação, né? Eu arrumei um jeito de não deixar de falar de Jesus para as pessoas através das redes sociais, tá? Então é isso, eu vou ler aqui para vocês, eu já falei que tá escrito assim: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear a todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o nosso corpo. Vide também os navios, que sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vem de quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas também o homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e que com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que maldição. Teus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte, um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, não pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira
ou a videira, ou a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada ou água doce. Aqui quer dizer o quê? A palavra de Deus está falando da nossa língua, né? Da nossa língua, de todo mundo. Quando eu falo a língua de todo mundo. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala, né? Porque as palavras, a gente fala às vezes para machucar as pessoas, ou fala quando tá com raiva, tá irado, e às vezes acaba magoando as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E aqui na palavra de Deus hoje fala disso, que a língua é um órgão que a gente não consegue controlar. A gente não tem controle sobre a nossa língua. E a nossa língua tem tanto poder de amaldiçoar como abençoar, né? Mas ela é usada de duas formas. Aí depende da pessoa, né? Tem gente que usa ela para amaldiçoar, outros para abençoar, outros que usam ela para julgar, outros que usam ela para dizer que é mais santo que o outro, um monte de coisa. E aí Deus faz aqui a comparação, né? Que a gente consegue dominar os cavalos. Como que se domina um cavalo, né? Você coloca a rédea nele e aí você consegue dominar. Os animais, que são os répteis, as aves, a gente também consegue dominar. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode frear. Aqui a palavra de Deus está escrito que nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode frear. E com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, né? E aqui também estava falando aqui também, irmão, quando eu li a palavra fonte d'água, porventura deita alguma fonte do mesmo manancial, água doce e água amarga, ou seja, vocês já viram uma fonte um dia da água doce, outro dia da água amarga? Não, né? Um dia da água doce, outro dia da água salgada? Não pode da mesma fonte jorrar essas duas coisas, né? Que é o exemplo que Deus usou para falar com a gente, né? E também tampouco, a figueira produzia azeitonas ou a videira figos. Já viu? Uma videira, né? Produzia azeitonas? Ou uma figueira produzir figo, né? Pode também a figueira produzir azeitonas? Não, né, gente? Da figueira tem que sair figueiras, né? E do outro, figueiras e produzir azeitonas, ou videira, figos, assim tampouco pode uma fonte jorrar água doce e água salgada, que é o que eu falei para vocês. Então aí fica o quê? Que a gente venha, né, prestar atenção no que a gente pode falar para as pessoas, que às vezes a gente tá num momento de ira, num momento de raiva, porque a gente tem, viu, gente? Quem falar que consegue passar por esse mundo sem momento de nervoso, sem momento de raiva, sem algum momento de atribulação, eu não acredito. Não tem um ser vivo aqui que consiga passar por esse mundo sem ter atribulação. É que nem o pecado. Não tem nenhum que consiga passar por isso aqui, por esse mundo, sem ter pecado. Eu acredito da mesma forma. Mesmo assim, a língua. A língua aqui na Bíblia diz que ele é o único órgão que a gente não tem controle. E é mesmo, a gente não tem controle da língua. Só que aí cabe a você, se você quer jorrar água salgada ou água doce. Os dois não dá, né? Os dois não dá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a língua. Então eu li aqui pra vocês, né? Porque tem muitos casos, gente. Eu também. Nós todos temos que tomar cuidado com a língua. Às vezes a gente tá num momento difícil, ou tá com raiva, ou briga, ou acontece alguma coisa, daí a gente quer ferir aquela pessoa e acaba falando coisas que não é pra falar. E aí palavras soltas ao vento, elas não voltam mais. Eu costumo ver com as palavras assim. Pensa num pó que você assopra ele. E aí depois você consegue juntar ele tudo de volta? Não consegue. Mesmo assim é a palavra. Às vezes a gente fala coisas que a gente não consegue voltar atrás. Não consegue não dá para voltar atrás, né? São as palavras ditas. E aí eu li aí para vocês, eu vou ler mais uma parte aqui que eu achei interessante também. Essa daqui tá em Provérbios, tá? Capítulo 6, versículo 16.
estas 6 coisas que aborrece o Senhor. São 6 coisas que aborrece o Senhor. Ó. E a 7ª é a sua alma abomina. São 6 coisas que aborrece o Senhor, gente. E a 7ª, Deus abomina. Olhos altivos e língua mentirosa. E mãos que derramam sangue inocente. E coração que maquina pensamentos viciosos. E pés que se apressam a correr para o mal. Testemunho falsa que profere mentiras. E o que semeia contenda entre irmãos. Gente, olha só isso. Essas aqui são as coisas que Deus abomina. Ou seja, gente que derrama sangue inocente. Quando fala sangue inocente, não é só sangue de matar as pessoas também, não. Às vezes, você derrama um sangue inocente de falar coisas que você nunca viu a pessoa fazer, ou coisas que você não viu ela fazer, e você acaba falando aquilo sem antes nem conhecer a pessoa, né? Nem saber o que ela tá passando. Então tem pessoas que se apressam para falar as coisas dos outros, da vida dos outros, mas isso não agrada a Deus. São 7 coisas aqui não agradando a Deus, ó. E também, ó, é testemunho falso que profere mentiras. Ser testemunho falso, falar coisas que é mentirosa, gente. Às vezes a gente fala coisas que é mentira, que você não viu, que você tá ali falando porque você supunha, né? Deus condena também. E os que semeia contenda entre os irmãos. Esse semeia contenda entre os irmãos são pessoas que às vezes vai de um lugar para o outro falando o que ouviu. Gente, tem coisas que a gente ouve, são coisas que é para ouvir e deixar passar. Não são coisas para ouvir e guardar e nem sair falando para as outras pessoas, né? Eu costumo ver assim, se eu escutei algo de alguém, eu não falo, eu só escuto. Eu já falei muito, viu, irmãos? Já falei muito. Hoje eu não falo mais. Hoje eu só escuto. Só escuto. A pessoa tá falando lá, só escuta. Que a mesma boca que fala mal de uma pessoa para você, fala de outra pessoa para você. Entendeu? Da mesma pessoa. Eu aprendi muito isso. Então aqui, ó, Deus abomina. Essa é a 7ª, que semeia contenda entre os irmãos. Tem gente que tem prazer de ficar levando de um lado pro outro, para ver contenda, o circo pegar fogo, que nem uma historinha que eu já vi de um vídeo que um prédio tá pegando fogo e tá todo mundo olhando o fogo. E ninguém vai apagar o fogo. E o prédio lá pegando fogo, e todo mundo olha pro prédio, e o prédio incendiado, e um olha, outro olha, e ninguém se supõe a pegar um balde para jogar água. Por quê? Porque ninguém acendeu aquele fogo. Ah, não fui eu. Um fica jogando pro outro. Aí no final, ninguém vai. Mesmo assim, são essas pessoas que semeiam o mal entre os irmãos, tá? Quando aqui fala irmãos, não é só irmãos de igreja, não. Sobre as pessoas, né? Aqui que a gente fala sobre os irmãos. E aí é melhor ficar calado, não fala nada. Deixa passar. Entra no ouvido, ditado que diz, entra no ouvido e sai no outro, né? É a melhor coisa que temos a fazer. Então eu li aqui para vocês Provérbios, tá? Quem quiser meditar aí. Provérbios 6, capítulo 16, tá? Até o 19. E eu separei uma outra aqui. Vamos lá. Tá. Aqui tá escrito aqui, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover as edificação, para que dê graças e a que o ouvem, entendeu? Que a gente não venha, já que a gente tem que falar palavras, que não venha falar palavras torpe, mas que a gente venha falar palavras boas, palavras para edificar. Às vezes uma pessoa tá magoada, e aí a pessoa, em vez de você tá ali para ouvir, a pessoa tá querendo ouvir, você chega com mais coisas para falar para essa pessoa. A cabeça dela já tá a mil, de um monte de coisa, sabe? Ela já tá pensando milhões de coisas ao mesmo tempo, um monte de problemas. E aí você vai lá e leva mais um problema para a pessoa. Porque um leve traz, uma conversinha ali, outra conversinha, a gente pensa que tá ajudando alguém, não, mas a gente tá prejudicando. A gente tá enchendo a cabeça daquela pessoa. E a gente acha que tá ajudando. Não, não tá ajudando, tá enchendo a cabeça daquela pessoa. Então, em vez de sair palavras ruins, vamos colocar palavras boas. Em vez da gente sair para falar das outras pessoas em tal lugar,
não escuta, sabe? Entra no ouvido, sai no outro, não vamos dar ouvido a essas pessoas. A maioria das pessoas que são assim são pessoas vazias, que necessitam de estar falando da vida das outras pessoas, né? Que necessitam de saber da vida das outras pessoas, que querem saber o dia a dia, que querem saber o que a pessoa está fazendo. Isso são pessoas vazias, que infelizmente precisam de alguma coisa para preencher. E algumas delas usam isso, né? Ou pessoas magoadas também, né? Que falam coisas sem saber, né? Muitas vezes também são pessoas magoadas, né? E aí acaba falando coisas sem saber, porque tá com aquela mágoa no coração de uma coisa que aconteceu, né? Mas, gente, que não venhamos usar nossa língua para falar das outras pessoas, que venhamos abençoar. Se você for na casa de alguém ou ver alguém e você estiver pensando em falar alguma coisa assim, você analisa o que você vai falar, vigia, porque aqui na palavra de Deus está escrito que nós não temos controle sobre a língua. Nós não temos controle, a gente não consegue controlar. Irmãos, a gente consegue controlar tudo. A gente consegue controlar o braço, é pela mente. A gente consegue controlar, mas a língua não. A língua, a gente não consegue falar para a língua. Ela não para, né? Mesmo aqui na palavra. Então você quer usar a sua língua para quê? Vamos jorrar água doce aí dessa língua aí? Ainda mais a gente está vivendo um momento tão difícil, né? A gente tem passado por tanta coisa ruim. E aí as pessoas vão de um lado para o outro, falando da vida, das vezes, de quem nem conhece muito bem, ou às vezes conhece, né? Mas está magoado, está chateado, né? Tirar essa mágoa, vamos tirar esse rancor, vamos falar de coisas boas. Quando a gente for visitar alguém, um amigo, um familiar, fala de coisas boas, ofereça um trabalho ao seu amigo, está precisando de alguma coisa, fale de coisas boas, né? Eu não sei, tem muita gente que às vezes a gente fica tanto tempo sem ver e quando você vai ver aquela pessoa, e em vez de ser uma conversa sadia, é um comentário de uma outra pessoa, um comentário, como se diz aqui, palavra torpe, né? Um comentário torpe. E quando é assim, vocês sentirem isso, deixa passar. Deixa passar, porque tem muita gente que ouve isso e transfere isso para outra pessoa, né? Transfere todo o sentimento daquilo para outra pessoa. E às vezes a pessoa também já tá cheia. E aí, em vez de você dar uma palavra de conforto, uma coisa legal, você vai encher mais a cabeça da pessoa. É difícil, viu, irmãos? É difícil, que nem aqui na palavra tá dizendo que a gente não tem controle sobre a língua, né? É muito difícil. Mas não é impossível. Porque a gente pode jorrar ou água doce ou água amarga. Em vez de você falar, mas você abençoa. Fala, Senhor, abençoa essa pessoa, Senhor, abençoa essa situação, Senhor, abençoa essa casa, Senhor, abençoa essa família, sabe? Vai surgir mais efeito do que você falar mal daquela pessoa. Quando você abençoa, você coloca a mão de Deus no lugar. Senhor, abençoa que essa pessoa venha abrir os olhos. Senhor, abençoa que essa pessoa venha enxergar que ela não está fazendo certo. Quando a gente faz isso, aí sim a gente está ajudando. Mas quando a gente leva e traz um assunto para lá e para cá, para lá e para cá, a gente está espalhando. E as coisas boas, elas não se espalham, elas se ajuntam. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter domínio sobre a nossa língua, sobre o que falamos. Porque, irmãos, eu já escutei, eu falo irmãos é porque da igreja, irmãos, aí eu falo irmão, mas a gente não deixa de ser irmãos em Cristo, né? Todos nós somos irmãos. Porque assim, o que acontece com a nossa língua? Às vezes, a gente tá magoado e acaba falando coisas sem sequer magoar. A gente não quer magoar, a gente fala porque tá no momento de raiva, né? No momento ali de ira, tal, e aí a gente acaba falando isso. Eu já passei por muita coisa assim, sabe? Então eu aprendi muito lendo a Bíblia. Muita coisa que eu aprendi foi lendo a Bíblia, né? Não foi porque eu ouvi num culto ou outro, não. Foi lendo. Porque quando a gente começa a ler, a gente começa a abrir os olhos, né? A palavra de Deus é assim: conheceis a verdade vos libertará. E eu tenho me libertado cada dia mais através da palavra, né? Muito, 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 muito. Porque assim, ó, o dom de pedir desculpa, de pedir por favor, de pedir obrigado, não são para muitos. Infelizmente, são poucas as pessoas que reconhecem que erra, que reconhece que é pecador. Ah, não, esse negócio aí da língua aí, ó, que não tem controle sobre a língua, não serve para mim. Serve, gente, serve para todo mundo, serve para mim, serve para todo mundo. Ninguém tem controle sobre a língua. Ninguém.
Na hora que você abre a boca, se for na hora da bênção, você vai profetizar coisas boas. Se for num momento ruim, você vai profetizar coisas ruins. Você vai pensar em coisas ruins. Você vai magoar. Então que a gente venha saber ter controle sobre a nossa língua. Né? Porque ela magoa. Às vezes a gente fala coisa para as pessoas e a gente pensa que tá... não, eu tô corrigindo aquela pessoa. Tô corrigindo, agora ela vai enxergar. E acaba falando palavras que não tá corrigindo, tá magoando. A pessoa, em vez de se aproximar, ela se afasta. Assim mesmo é também as pessoas que ouviram falar de Jesus, que foram tão magoadas, que em vez de elas se aproximarem de Jesus, se aproximarem da palavra, elas se afastaram, né? Acabaram se afastando. Então, da mesma forma, é assim a nossa língua, que a gente venha ter domínio dela para as pessoas não se afastar do evangelho, as pessoas não se afastar da palavra de Deus. Não se afastar jamais. Então vamos ter domínio aí, gente, a nossa língua serve para mim também, né? Que a gente venha abençoar as coisas, abençoar tudo. Então, e é isso a palavra de hoje, ó, bendizemos ao Pai. E aqui deixa, né? Muitos sejam mestres, sabendo que recebemos mais puro juízo. Ó, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, não tem essa que consegue refrear. Se você não consegue refrear todo o seu corpo, não tem. Então não tem perfeito, porque a boca, a língua, a gente não consegue parar. Tá? Ora vós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o nosso corpo. A gente consegue dirigir todo o nosso corpo. Ó, vide também os navios, sendo tão grandes. Os navios, gente, os navios aqui fala sendo tão grande, ó, os navios. E é levado de imperpétuos ventos. Né? Então quem conduz o navio é o vento. E viram como bem pequeno leme. E também o leme. Quando você tem o leme, você também consegue governar o navio. Onde quer que a vontade que as governa. Assim também a língua. É um pequeno membro. E gloria-se de grandes coisas. Tá? Vinde tão grande, busquem um pequeno fogo incendeia. Ou seja, a língua é uma faísca, aqui está dizendo, né? A interpretação daqui, que a nossa língua ela é uma faísca. Que ela pode se tornar, fazer uma coisa boa ficar muito boa, ou uma coisa ruim ficar muito ruim. Como ela é uma faísca, ela pode fazer uma fogueira enorme, uma fogueira difícil de apagar, com apenas uma faísca. É o que eu interpretei aqui, nessa parte. E é triste, né? Vem de grande bosque, vem de grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo. É verdade. Não adianta. Não adianta você, com as suas mãos, fazer o bem e com a sua língua você falar coisas erradas das pessoas. Não adianta você ser o bonzinho, mostrar em atitude as coisas boas e falar coisas ruins para outra pessoa. E para um ser bom e para outros ferir. Né? A mesma assim a língua. O resto a gente consegue controlar tudo, menos a língua. Então a palavra de hoje aí fala sobre a língua, né? Pra gente segurar a nossa língua. E é que nem eu costumo falar, o que mais fala, né? Tem que tomar cuidado também. Eu falo bastante. Mas o que mais fala é o que mais peca. Eu creio que sim, porque aí você acaba falando, aí depende. Se você tá jorrando da sua língua água doce ou amarga, né? Se a sua boca, se você for uma pessoa que fala muito, mas fala coisas boas, beleza, muito bom. Mas aí se você for uma pessoa que fala muito e coisas amargas, você vai fazer um fogaréu com essa faísca, porque é apenas a faísca. Mas quando pega fogo, se for pro mal, nossa, são coisas irreversíveis. Assim como as palavras também que não voltam, né? Então que venhamos tomar cuidado aí com as nossas próprias palavras, eu também.
eu vigio muito as coisas que eu vou falar, né? E eu geralmente eu prefiro ficar calada. Mas quando eu tenho um problema com uma pessoa, eu vou até a pessoa. Eu vou até a pessoa e falo. E também já fiz muita coisa de abrir a boca para falar muita besteira. Já abri a boca para fazer fofoca. Já abri a boca para falar mal dos outros. Já abri a boca para falar coisas que, sabe, torpe, que não interessa nada. Já assim, gente, todos nós, eu também. Já fiz muito isso. Mas a gente, como não tem controle da língua, vamos começar a falar coisas boas. Vamos começar a profetizar na vida das pessoas, abençoar as pessoas, né? Porque aí evita de ter esse negócio de contenda. E tem coisas que se arrastam há anos. Eu vejo famílias aí que têm problemas de relacionamento familiar, que são coisas antigas, que se arrastam há anos, sabe? Aquilo nunca muda. Sempre isso, e aí vai nascendo filho, e aquilo passa de geração a geração. Porque é assim, porque minha mãe não falava com você, meu pai também não falava, e meu irmão não vai falar. Não, gente, vamos ter controle da nossa língua. Vamos ter controle, isso não pode ser adiante. Vamos quebrar esse mal, essa coisa de que se ninguém fala, eu também não vou falar. Não. Porque aqui é assim, o que acontece? Às vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo. Uma pessoa virou a cara para você. Tá ali naquele convívio. Ou você fez alguma coisa que não agradou. Quando você vai ver, tem 500 pessoas de cara feia para você. Mas ninguém veio te perguntar o que aconteceu. Ninguém veio disposto a saber o que anda acontecendo. Não, se fulano não falou, não tá falando com fulano, eu também não vou falar. E aí o que acontece? Às vezes é uma coisa que foi falada que não é aquilo, né? E aí entra a faísca da língua. E aí, em vez de ficar coisas boas, fica só as coisas ruins. Eu acho isso muito triste, porque tem muitas pessoas, né, no meio dessa história toda que não tem nada a ver. E aí elas acabam se envolvendo e sofrendo junto, né? Sofrem junto. Isso é muito triste mesmo. Então tá aí. Eu não me tiro fora dessa, eu também tô me incluindo nessa também, porque a gente não tem mesmo controle sobre a língua. Mas quando a gente começa a profetizar coisas boas, a gente começa, em vez de falar uma coisa ruim, a gente fala uma coisa boa, profetiza coisa boa, e aí começa a exercer o bem, né? E pensar muito nesse leve e traz. O que eu tô escutando? Até onde isso vai prejudicar? Eu tô ouvindo falar de quem, né? Deus é tão sábio que ele deixou, gente, até sobre a nossa. Aqui nem eu falei pra vocês, aqui na Bíblia fala sobre tudo. Também fala da nossa língua. Entendeu? E é hoje, o vídeo de hoje é esse. E aí vira aquele verdadeiro leve trás, porque a língua não tem controle, não tem freio, e ela vai bolando, ela vai desfazendo coisas, vai fazendo coisas que nem terminaram ainda, bola com outra coisa, aquilo vira uma bola de neve que ninguém sabe onde vai parar. Isso sai da nossa própria boca, pela nossa língua que não tem controle. E vai magoando, vai devastando pessoas, vai devastando família, vai deixando mágoas, vai deixando ferida em pessoas que têm dificuldade de liberar o perdão, que têm dificuldade de dizer obrigado. Eu peço todo dia, muito obrigado. Gente, eu não tô querendo me gabar, não. Eu, graças a Deus, eu tenho em mim aquela coisa boa de pedir perdão às pessoas. Eu consigo pedir perdão. Eu consigo pedir um desculpa, um me perdoe. Eu não tenho isso travado. Vamos exercer mais isso, porque quando a gente exerce isso, a gente tira uma coisa ruim de dentro da gente, sabe? Sabe quando você tira uma coisa que está entalada? Isso é o perdão, né? É perdoar as pessoas. Então, quando você faz isso, vamos perdoar. Então, em vez de criticar, vamos procurar saber o que aconteceu, onde eu posso ajudar, né? E tem muitas pessoas que procuram ajudar não ajudando. Acha que falar mal do outro pro outro vai ajudar alguma coisa. Não, não vai ajudar. Vai piorar a situação. E a pessoa que fala, cada vez que fala, se machuca mais, né? Porque ali dentro dela tem alguma coisa ali, algum problema, alguma coisa que ela sente raiva, alguma coisa que ela não liberou, o perdão, esse tipo de coisa. Gente, eu não tenho uma só pessoa, assim,
que eu possa falar assim, olha, fez isso pra mim e eu não pedi perdão. Não tem. Não tem. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Eu peço perdão, sabe por que eu peço perdão? Pra me viver melhor. Eu libero perdão para me poder viver melhor. Porque senão o perdão é que nem é uma coisa que fica te incomodando ali, que às vezes você quer falar e não consegue falar, né? É que nem a nossa língua dentro da boca, atrás de grades, que são os nossos dentes. Quando a gente abre, né? O que você vai falar? Que ela tá solta, né? Então é isso. Que venhamos a ajudar um ao outro quando viermos abrir a nossa boca, né? Que venhamos ter controle sobre a nossa língua, para falar de coisas boas, para dar uma palavra para alguém, para fazer uma oração, para profetizar, gente. Todo mundo pode profetizar. Profetize na vida das pessoas, coisas boas, bênçãos. Sabe por quê? Depois vai chegar a colheita. Tudo que você planta, você vai colher de volta. Você vai colher. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Então eu levo sempre isso comigo. Eu já fui muito mal interpretada também de ser caluniada, né? Às vezes a gente é caluniado por coisas que as pessoas acham que a gente está fazendo e a gente nem está fazendo, ou acha que é e nem é. Isso se chama calúnia. Eu também já passei por isso. Eu já passei momentos de calúnia na minha vida, de ter que ficar calada e não poder falar nada. De ter que olhar para um monte de gente me olhando com olhares de julgamento e você não pode falar nada e só aguardar no Senhor. Mas toda vez que você faz isso e aguarda em Deus, você pode ter certeza que você vai ter resposta. Uma hora ele vai ter resposta. Então a palavra de hoje ficou isso aí sobre a língua, viu, gente? Vou parar o vídeo aqui, porque senão eu não paro mais de falar. Conforme você vai lendo a palavra de Deus, você vai amando de tal maneira, que aí você não quer parar. Então eu vou deixar aqui para vocês só aqui o que eu li também, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que se dê graças aos que ouvem. Gente, olha que lindo! Que lindo isso aqui, ó. Que lindo, é lindo, é lindo, é lindo, ó. Efésios 29, versículo, Efésios 4, capítulo 4, isso mesmo, versículo 29. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Gente, isso aqui não é lindo? Não é lindo? É maravilhoso, 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 maravilhoso. Muito bom, muito bom. É difícil, porque tem pessoas que a gente olha e a gente quer falar um monte de coisa, ou coisas que você sabe da pessoa, que você quer falar. Eu já fiz isso. No momento de fúria meu, eu acabei falando de pessoas que não era, falando coisas que não era para falar. Por isso que quando você estiver nervosa ou brava, alguma coisa, não fala nada. Não vamos se calar, né? Vamos se calar e só escutar. E se for bom, a gente pega. E se for ruim, entra por um ouvido e sai pelo outro. Que é o ditado. Eu já ouvi falar do joio e o trigo? É bem assim, né? A gente tem que separar. E separar o que é bom. O que não é bom. Eu sei que tem gente que ouve palavras que machucam, que rasga por dentro. Tem coisas que você escuta que te acaba, que te leva lá no chão, que te arrasta, sabe? Tem coisas que você escuta que você tem dificuldade para levantar de novo. Às vezes alguém falou alguma palavra com você que fez você virar um monstro, ou fez você virar um nada, sabe? Isso é muito triste. Mas isso, quando a gente começa a liberar o perdão e entende que as pessoas não têm freio sobre a língua, elas falam o que querem ou falam do que o coração tá cheio, é assim. É isso. E essa foi a palavra de hoje. Tá bom? Até a próxima, gente. Vou continuar estudando a Bíblia, tá? Pra falar a interpretação pra vocês, mas do meu jeito. Eu sei que tem coisas aqui que eu tenho dificuldade de ler, né? Então, é isso. E, gente, entra lá no YouTube, vira um inscrito do YouTube também,
Eu preciso levar essa palavra. Eu não sei, eu vou aprender, eu tô aprendendo a falar de Jesus. Eu sei, a única coisa que eu tenho certeza de Jesus mesmo é que Jesus salva, Jesus ama, Jesus tem vida eterna. O resto eu tô aprendendo aqui. Eu tô aprendendo. E eu sei que Deus é amor também. Isso eu tenho certeza. Isso aí a gente precisa nem ler na Bíblia, né? A gente já sabe. O resto, cada dia que eu leio, eu aprendo um pouco. Então eu peço para vocês que me ajudem a divulgar essa palavra de Deus. Que me ajudem também aí, se tiver alguma opinião para falar também da palavra de Jesus, também me ajudem, tá? Eu tô falando, eu andando na rua, algumas pessoas falou que escutam sim, né? Os vídeos. Então eu só vou entender se vocês estão escutando mesmo, se vocês deixarem aí um oi, um legal, uma pergunta. Aí eu vou saber que tem gente escutando, porque o intuito aqui, gente, é agradar a Deus, tá? É agradar a Deus. É fazer o que Deus colocou na minha mão. E eu tenho que fazer isso com excelência. Eu tenho que fazer, porque se Deus colocou na minha mão pregar o evangelho, eu não sou pregadora, eu não fiz curso, eu não tenho curso de nada, então Ele que me dá graça para fazer isso. Então isso tem que alcançar muitas pessoas, porque senão é em vão. Se for para ficar falando só por falar, é em vão. Então, se vocês puderem me ajudar nisso também, eu agradeço. Os meus amigos aí do Face, entra também lá no YouTube, tá? Lá no YouTube eu tô como Paula Roseno. E vamos divulgar a palavra de Deus, né? E vamos segurar a língua aí, né? A língua é uma coisa de louco. Tchau, até a próxima, gente.